Doutor Marcelo, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do terceiro setor em Araxá. Houve uma mudança na legislação federal, o marco regulatório. Depois houve também uma mudança em relação à participação da Câmara Municipal nessa questão, recente essa mudança. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, primeiro, o que significa terceiro setor e essa parceria que o poder público e as empresas privadas podem fazer. Bom, primeiramente deixar claro que a lei que entrou em vigor era a lei número 13.019 de 2017, que passou a valer para os municípios a partir de 1º de janeiro desse ano. Ela veio a atender um clamor até mesmo do chamado terceiro setor, que são aquelas entidades sem fins lucrativos que prestam serviços de interesse público, seja ele para a criança, seja ele para o adolescente, para o idoso, e assim vamos. A alteração que você diz que houve, ela não diz respeito propriamente a esta lei, né? O que houve foi uma alteração na lei orgânica do município, onde exigia-se que o Poder Legislativo autorizasse o Poder Executivo a firmar convênios. A lei que eu citei, ela se refere a termos, que são outros instrumentos. Então, a partir da alteração da nossa lei orgânica, o município agora, na figura do Poder Executivo, limita-se a dar uma ciência ao Poder Legislativo dos convênios por ele firmados com o chamado terceiro setor. No que diz respeito à Lei 13.019, que também aplica-se ao terceiro setor, mas não aos casos alcançados pelos convênios, a autorização legislativa só vai ocorrer em caráter excepcional, porque a regra é o chamamento público, certo? Isso tanto se o recurso vem de fundos específicos, como da criança, adolescente ou do idoso, seja também a parceria oriunda de recursos que nós chamamos de ordinários, ou seja, o recurso da própria Prefeitura Municipal. Qual o mecanismo para haver esse repasse em relação a essas duas situações? Os recursos do fundo, através da aprovação dos conselhos, e do próprio município diretamente? Independentemente da origem do recurso, ele sempre vai, digamos assim, ser formalizado através de um termo. Se a proposta vier do terceiro setor para o município, digamos uma ideia de um projeto, nós chamamos de termo de fomento. Se é o município que tem uma ideia e que não é possível ele executar, ele descentraliza e aí o instrumento vai se chamar termo de cooperação. Seja o termo de cooperação, seja o termo de fomento, seja o recurso de fundo específico, seja ou não de fundo específico, ou seja, de recurso ordinário, nós temos aí, evidentemente, a obrigação de formalizar isso através desse instrumento, que, na verdade, não tem muita diferença de natureza com os convênios, simplesmente se aplica uma lei diferente a um e a outro instrumento. Agora, em relação a esse processo dos recursos do fundo, que é o que gera muito questionamento, porque o pessoal fala assim, mas tem recurso do fundo da criança e do adolescente, tem recurso no fundo dos idosos, e esse recurso não chega às entidades. Por quê? Bom, primeiramente, eu gostaria de ressaltar que a função do município nos fundos específicos é simplesmente de formalizar a parceria com a entidade do terceiro setor. Nós recebemos resoluções que são fruto de editais de chamamento público já realizados, onde já constam as organizações ou entidades beneficiadas e o valor a ser repassado a cada uma delas. Então, nós nos limitamos agora, com a vigência da lei, a elaborar simplesmente um instrumento jurídico. A questão de que não passa, isso o município não tem, evidentemente, essa liberdade, porque nós já recebemos uma resolução a qual somos obrigados a publicar e também elaborar o respectivo instrumento jurídico que permitirá que esse recurso chegue às mãos do terceiro setor. O município simplesmente repassa ou ele precisa checar se aquela entidade está apta a receber esse repasse? Sim, muito bem apontado. Na verdade, às vezes pode acontecer, como de fato já aconteceu, de uma determinada entidade ser, digamos assim, contemplada ou ser mencionada numa resolução de um determinado fundo específico, e no momento em que se vai firmar a parceria, hoje, firmar um termo, seja ele de fomento ou de colaboração, percebe-se que a entidade não está documentalmente apta, tá certo? Segundo as exigências da lei, a receber aquele recurso.
Então, ainda que conste na resolução, o poder público, em virtude do que diz a lei, não pode viabilizar através do instrumento essa parceria. Embora já tenha sido aprovada pelo Conselho, embora haja recursos no fundo, se a entidade não estiver apta, ela não vai receber esse repasse. Não vai receber em virtude que o município, como toda administração pública, se rege pelo princípio da legalidade. E se a lei diz que são esses requisitos a serem obedecidos para que se firme a parceria, e um deles não é evidentemente apresentado pela organização, ela não poderá firmar essa parceria. Doutor, e quais são as exigências para essa entidade estar apta a receber esses recursos? São várias. Aqui ficaria até difícil numerá-las, né? As principais. Estar em dia com as prestações de contas, não ter nenhuma prestação de contas reprovada, né? Nós temos muitas. Estar em funcionamento a um determinado prazo, comprovar experiência prévia no objeto da parceria que se pretende firmar, são vários. É um dos destaques dessa lei, desse novo marco regulatório, né, do terceiro setor, é o aumento das exigências para que a organização possa receber recursos públicos. E quem checa isso é o próprio município. Exatamente. Né? No momento em que nós vamos firmar a parceria, é feito como se fosse um checklist, né, e a presença de quaisquer, digamos assim, ou a ausência, para ser mais preciso, de quaisquer uma daquelas exigências da lei, impedirá que a entidade receba o recurso. O senhor me disse que são observadas as prestações de contas dos últimos 5 anos. E a gente sabe que esse rigor é mais recente. Como que a entidade faz, então, aquela que não está apta, para ela poder ficar apta e receber esses recursos? A lei também, ela foi muito, digamos assim, feliz, porque a questão da reprovação das contas, antigamente, na época dos convênios, as contas reprovadas estavam reprovadas. Hoje, essa lei nova, né, 3.019/2014, ela permite, tá certo, que a própria organização consiga reverter, digamos assim, a situação e que as contas anteriormente rejeitadas sejam agora consideradas aprovadas. Tanto é que o município agora tem as opções de reprovar, aprovar e aprovar com ressalvas, ou seja, condicionando uma futura parceria a que aquele obstáculo, tá certo, seja, digamos assim, arredado, né? Cabe ao município, então, fazer essa avaliação e regularizar a situação dessas entidades. Sim, seja o recurso oriundo de fundo específico ou do que nós chamamos de recurso ordinário, o município tem a obrigação da prestação de contas. Mas quando se fala de fundos específicos, os respectivos conselhos de políticas públicas também realizam o acompanhamento das contas.